A gente segue aqui no Giro de Notícias em Oeste Sem Filtro, porque o senador Marcos Duval decidiu afastar-se das atividades parlamentares para cuidar da saúde. Na terça-feira, ele passou mal, foi atendido pela equipe médica do Senado e levado ao hospital. Com o afastamento, o senador Marcos Rogério assume a vaga de Duval na CPMI do 8 de janeiro. Cris, vamos lembrar que na última quinta-feira a Polícia Federal realizou uma série de buscas e apreensões em 3 endereços do senador, um no gabinete dele em Brasília, 2 em Espírito Santo, onde é a residência do senador, e agora ele pede esse afastamento para cuidar de questões de saúde. Fui acessar aqui a conta do senador Marcos Duval para ver se ele falou alguma coisa. Tinha esquecido que ele está bloqueado, né? Aparece como conta retida. Então é mais um parlamentar que não teve sua imunidade sobre quaisquer palavras, votos e atos respeitada conforme manda a Constituição. Ele vinha relatando mesmo problemas de saúde, é um senador controverso, né? Que deu declarações, ora pró-Bolsonaro, ora contra Bolsonaro, ora pró-governo, pró-oposição, ora meio pró-governo, deu a entender ali que ele foi o delator de Daniel Silveira junto a Alexandre de Moraes, então ele tem envolvimento aí em questões muito polêmicas ainda a serem esclarecidas. Agora, o que aconteceu, teve boataria na internet aí também de problemas conjugais, inclusive, após a operação da Polícia Federal, que, vamos lembrar, né, foi realizada no dia do aniversário dele. Então, as decisões muito estranhas e quase sempre questionáveis do ministro Alexandre de Moraes, além de tudo, são perversas, né? O presidente Bolsonaro vai ser julgado na data que faz alusão ao número dele de candidato nas últimas eleições. O partido dele recebeu multa no valor de 22 milhões de reais também para fazer uma alusão ao número do partido. Aí isso atiça toda essa esquerda, essa extrema esquerda cheia de ódio, que baba raiva, que sai disseminando essa raiva, essa vingança, esse sentimento de vingança do mito deles, né? Do presidente Lula, isso incita eles a ficarem ainda mais atiçados e saem e ficam dias e dias e dias provocando, é um clima de animosidade insuportável. E, de novo, isso sendo fomentado agora em relação ao senador Marcos Duval, por questões que ele estaria ali falando na CPMI, segundo os governistas, deveria sair porque estava com problemas de saúde, problemas mentais, insinuavam, para se tratar. Bom, o que é exatamente não sabemos, não há essa informação até o momento, e o que dá para comentar é que o senador Marcos Rogério, suplente, que assume aí, é muito bem-vindo. Na hora que eu soube dessa notícia, eu já lembrei da frase que ficou clássica da presença dele na CPI da Covid, era vai vendo, Brasil, vai vendo, Brasil. Então teremos mais uma voz atuante ali contra as narrativas falaciosas, fantasiosas, inventadas pela esquerda para tentar desvirtuar a realidade de dentro ali da investigação. Estão querendo botar tudo para baixo do tapete, vai ter mais um agora, senador Marcos Duval era uma voz ali pró-verdade, pelo menos se colocava nessa condição, e Marcos Rogério vai continuar fazendo esse trabalho. E aí, Augusto, boa notícia, essa substituição do Marcos Duval pelo Marcos Valério, do PL, Marcos Rogério, perdão. Muito boa. O Marcos Duval era um perigo público, ambulante, eu não sabia o que ia fazer e tal. Deve estar com algum problema mesmo. O Marcos Rogério é um excelente parlamentar. Ele é fluente, fala com clareza e é corajoso. Está na hora do pessoal, de mais parlamentares entenderem a importância da resistência, da luta da minoria. Parece que eles ficam decepcionados e meio há uma espécie de paralisia, né, contaminando alguns parlamentares, quando você tem que resistir e fazer o discurso que o povo sabe que é correto. E nisso, o Marcos Rogério mostrou que sabe fazer na CPI da pandemia. Ele foi muito bem, como lembrou a Cris. Então, nós temos um deputado como o Van Hatten, Marcel Van Hatten, temos um senador como
o Marcos Rogério, esses exemplos têm de ser seguidos. Tá? O Van Hatten diz para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que ele está envergonhando o Senado. E o Marcos Rogério é capaz, ele vai apontar todas, né? Os reizinhos estão nus. Aí aponte isso. É assim que começa a ser construída qualquer vitória. Senão você teria a ditadura eterna, a maioria eterna. Não é assim. Então é mais combatividade, é isso que a gente espera dos representantes da oposição. Paulo, vale lembrar nesse caso que em fevereiro o Marcos Duval, né, chegou a apresentar um atestado de sanidade mental depois daquela polêmica que inclusive a Cris comentou, que ele veio a público dizer que Bolsonaro estaria ali conspirando por um golpe, depois ele voltou atrás, disse que não era o Bolsonaro, que seria o deputado Daniel Silveira, depois se contradisse mais uma vez, enfim, uma série de contradições. E aí, no meio dessa confusão toda, ele chegou a apresentar um atestado de sanidade mental que dizia que na época, ele estava aqui, ó, eu vou até ler, atesto para os devidos fins que o senador Marcos Duval foi avaliado e encontra-se apto do ponto de vista de saúde para o exercício do cargo. Isso lá em fevereiro e agora ele então pediu afastamento por motivos de saúde. A gente não tem maiores informações exatamente do que acontece com o senador Marcos Duval. Paula, eu tenho até uma certa preocupação com o senador Marcos Duval, com o que ele está passando, enfrentando, porque além dessa situação aí de busca e apreensão e tal, mas esse comportamento dele que está um tanto estranho. Ele se elegeu em 2018, eu fui congressista com ele, tive algum contato, e ele no Congresso tinha uma postura equilibrada, um tanto contida, normal. E de uns meses para cá ele tem se colocado desta forma, se contradiz, entra em assuntos que ele confunde mais do que esclarece, ameaçou apresentar um pendrive onde ele tinha provas, não apresentou, depois essa história do laudo, ele está com um comportamento muito confuso. Talvez esse afastamento seja pertinente para ele se cuidar, se reorganizar, porque algo está acontecendo com ele. Não está normal. A única coisa que eu achava estranho nele antes disso tudo era um gravata de plástico que ele usava, mas isso era um problema dele. Agora, esses comportamentos aí, eles indicam algum outro tipo de problema e eu desejo que ele tenha condições de se organizar, de arrumar e colocar tudo em linha. Agora, quanto à CPI e a entrada do Marcos Rogério, a CPI ganha muito, independente de se é o Duval que sai ou se é um outro. Tá? O Marcos Rogério é muito bom, eu fui deputado com ele já era um grande deputado e evoluiu muito no Senado, teve uma atuação fantástica na CPI que brilhou lá a estrela do Renan com o Omar Aziz, né, que não produziram nada, era a CPI do factóide para atacar o governo e aterrorizar pessoas com apoio irrestrito do consórcio. Eu lembro da menina da Globo que dizia, vai Renan, lembram dessa? Tinha isso, né? Porque era um instrumento político de desgaste. E o Marcos Rogério se destacou liderando ali uma resistência, enfrentando quem tinha que enfrentar de forma muito eficaz, muito clara e certamente vai repetir esse desempenho nessa CPI, que é das CPIs mais importantes, e até pelo fato em que ela trata, que esse Congresso já organizou, já realizou nos últimos anos. Então, melhoras ao Duval e vai, Marcos Rogério. Se a Globo pode, eu também posso, né?